Boa noite, Silvia. Começando aqui oficialmente, estou com um roteiro muito extenso. A gente abriu para perguntas e bombou de pergunta. Muita gente mandou por mensagem, por WhatsApp, pelo Instagram aqui no Fala na Infância. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal. Então, gente, vou apresentar a Silvia. Estamos aqui na Fala na Infância. Então, sou Isabela, para quem não me conhece. Eu sou parte do Fala na Infância, então sou junto com a Ingrid e com a Fernanda. Então, somos um grupo de fonoaudiólogas e hoje a gente está numa conversa com a Silvia, que é uma pessoa super especial. Então, a Silvia é fonoaudióloga, doutora em psicologia social, pesquisadora, autora de vários livros, artigos, né, Silvia? E tem aí 45 anos de carreira, trajetória no atendimento na gagueira. Então, é uma pessoa que entende muito do assunto, assim, muito. E essa é a apresentação formal, Silvia. Agora eu quero fazer uma apresentação do afeto também. Então, a Silvia é uma pessoa muito, muito querida, assim, para mim eu tô ansiosa porque a Silvia é uma pessoa muito especial, sério. Acho que é uma das fonoaudiólogas que eu mais admiro. Sempre tenho o privilégio de andar mais perto, da gente discutir casos, né, Silvia, trocar muitas ideias e então estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, Silvia. Que bom, Isa. É recíproco, você também é muito, muito querida. E eu me Ai, sinto muito bem na tua presença, me sinto muito bem de estar com você na live, sabe? Me dá bem. que bom, que bom. Fico feliz. É bom, né, que eu acho que essa pandemia trouxe essa possibilidade da gente estender essas conversas, né, para outras pessoas, né? Então, a gente tem o nosso grupo, né, que a gente discute casos e fica a manhã inteira conversando e acho que muita gente ia gostar de participar e hoje estão aqui com a gente, né? É, que Então, delícia. Também acho muito bom poder socializar, né, um pouco a nossa conversa, nossas uhum, ideias. Que muitas cabeças juntas pensam melhor. muito bom. Bom, posso começar aqui o meu roteiro? Tem algumas coisas para te perguntar, Silvia. É o seguinte, é, acho que só para, sei lá, acho que preciso para introduzir a nossa conversa. A gente aqui na Fala na Infância, a gente fala muito para pais. Então, pais de crianças pequenas, de até de 0 a 10 anos de idade, mas a gente tem conversado muito de perto com o público aí de pais de crianças de 7, 8, 9 anos, assim, desde pequenininho, de 2, 3 até essa idade que eu falei. E uma coisa que a gente sempre bate na tecla é do papel do adulto, né? Então, acho que essa conversa, ela é muito especial aqui dentro do Fala na Infância, porque ela traz muito o adulto, né? Então, o jeito que o adulto vai lidar, vai conduzir as situações, eu acho que isso vai ser sempre marcado na nossa conversa, né? Mas é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui com as meninas, eu e as meninas, a gente sempre fala muito para os nossos seguidores e parceiros aqui, amigos, que os pais têm sim um papel na infância. Então, acho que é sempre bom repetir isso. E aí, o que eu queria saber, Silvia, o que é a gagueira? Que a gente Hum, entende, sei lá? O que a gente pode definir? Existe uma definição, Silvia? existe, sim. Tudo que tem um nome tem que ter uma definição, senão Uhum, como é é que fica? verdade. Então, a gagueira, pensando sempre que talvez tenha muitos pais ouvindo, né? E a gente tem que Uhum, procurar ser o mais simples possível, né? Então, acho que dizer o que é gagueira me leva a pensar primeiro que existe uma ideia de senso comum. uhum, Senso comum, isso que todo mundo, né, pensa assim sobre. Então, no senso comum, a definição de gagueira é todo tipo de coisa assim na fala. Quer dizer, a fala ela tem a marca de palavra por palavra, sílabas e tal. Então, quando uma pessoa repete um pedaço, uhum, se chama gagueira. E essa noção de senso comum talvez também crie muita confusão, porque
senso científico, né? Olha aí, né? Tipo isso, né? Isso, né? O senso científico, quer dizer, que vem de pesquisas, Uhum. estudos, né? E observações, quer dizer, a gente observa e estuda outras coisas para ir somando e chegando a uma conclusão. Então, a gente entende a gagueira. Na verdade, no nosso cenário, tem uma visão de gagueira organicista, ou seja, Uhum. só do próprio organismo como um mecanismo, uma máquina. E existe também uma visão de gagueira levando em conta que nós temos uma parte psicológica, né, uma capacidade de sentir, ver e entender o mundo, e o mundo também entrar, né, dentro de nós. A gente olha e absorve o mundo, e isso tudo entra e forma o nosso mundo interior. Então, na visão organicista, honrando que é organicista, se pensa que a pessoa que gagueja teria alguma falha, algum tipo de falta. E o mais que se pensa é que isso estaria no sistema nervoso, talvez com uma origem genética, então algo no sistema nervoso. E é importante É como entender. se fosse um funcionamento do cérebro, você diz que assim, alguma falha ali, e aí a pessoa acaba tendo essa fala mais quebrada. Isso dentro da visão Mas organicista. que, assim, Entendi. sempre me incomodou profundamente, porque, Uhum. de fato, toda pessoa com gagueira, mas é toda mesmo, 100%. Tem fala totalmente fluente também, né? Então, eu gosto de conversar com as pessoas sobre o fato de que a nossa vida tem moldes, sabe? Que nem você faz um molde de uma roupa, Sim. e as roupas já tiveram tantas modelagens diferentes de época, né? Ah, o nosso pensamento também tem moldes. Então, o molde organicista, ele é muito famoso, muito Uhum. querido, digamos assim. É o mais difundido. Então, ele molda a maioria das cabeças. E quando a gente tem um molde, aí acontece assim também uma cegueira, é curioso. Porque Uhum. você olhando por aquele molde, aí de repente você não vê mais o resto parece que não Sim. existe. Sobre isso vale lembrar o mito da caverna de Platão, que ultimamente temos falado muito dele nos nossos encontros. Sim. Não sei, não vou contar o mito da caverna, mas fica como referência para quem quiser ler o que é esse mito da caverna, né? De um grupo de homens que vivia dentro de um buraco, então não podia imaginar todo o resto que tem lá fora. Então, voltando, nós temos esses moldes. Então, a maioria das mães e dos pais tem um molde organicista, não é porque escolheu, é Uhum. porque a realidade é assim. Eles já cresceram dentro desse molde. Então, eles vendo o fenômeno como eu fiz, dentro desse molde, então alguma coisa está errada no meu filhinho, na minha filhinha. Então, no molde organicista, eu estou tentando responder o que é gagueira, né? Sim, A sim. gagueira seria a consequência de alguma falha orgânica. Mas existem outros moldes, e é tão interessante a gente olhar outros moldes, porque Abrir, né? é como você só saber falar português, mas de repente, você começou a conviver com a língua espanhola, né, espanhol, e você aprendeu espanhol, uau, né, e muda a Sim. cabeça. Você aprender inglês, você aprender italiano, alemão, nossa, são outros moldes para falar as coisas. Falar no molde alemão, por exemplo, gente, é muito diferente do nosso Uhum. molde em português. Então, existe um outro molde que entende a gagueira não como um defeito no mecanismo orgânico, mas que entende a gagueira como uma construção a partir da interação entre uma criança e o mundo adulto, que são seus pais, seus tios, seus primos, seus professores, seus amiguinhos, né? Eu pertenço a esse molde. Uhum. Eu assumi esse molde. E dentro desse molde eu vejo muita clareza em dizer o que é a gagueira. A gagueira é exatamente assim um exagero, um excesso
no próprio falar, porque o falar é uma atividade automática espontânea. Eu já falei tanto aqui, a Isa também já falou, mas a gente não sabe como a gente fala. A gente fala, pronto. A gente não pensa, né? A língua entra na gente, não é que a gente vai lá pegar a língua. A língua estrangeira também. Eu só falo inglês ou italiano ou o que for quando a língua me pegar e eu puder pensar naquela língua. Perfeito. Então, eu penso. E eu penso e eu tenho isso. Eu desenvolvi essa habilidade de fazer esses sons que são o português. Né? Ao fazer esses sons que são o português, uma criança pequena é como se estivesse aprendendo uma língua estrangeira. Ela não domina essa língua. Então, ela tem várias falhas, digamos assim, que a gente chama de falha porque a gente já está na frente e não tem. Né? A criança, na verdade, ela não tem falha. Ela está num processo. E nesse processo, falta a palavra e ela hesita. Na gagueira, ela não está na falta de nada. Na gagueira, ela está num excesso, porque ela está com medo da própria fala dela, de que lhe aconteça a gagueira. Então, ela foi além, ela está num excesso, porque, veja, eu tenho medo, assim, de falar mesmo, de falar uma besteira, sei lá, mas do mecanismo de fala, todo mundo sabe disso, a grande maioria, a gente não está nem aí. Você não fica pensando que som que vem, que depois e tal, né? Tem aquela história, Silvia, que você conta, que eu gosto muito, que é da centopeia, né? Eu acho que ela exemplifica muito bem, é como uma história engraçada, né? Você lembra? Mas a centopeia não é bem para esse caso, porque a centopeia... Ah, não, verdade. Buguei agora. A centopeia, né? Com as 100 perninhas dela, é uma piadinha. Então vem um entrevistador e fala, dona Centopeia, para aí. Nós aqui deste canal queremos perguntar qual é a perninha que a senhora mexe primeiro para sair andando? E a dona Centopeia paralisa, porque no que ela vai pensar qual perninha, danou-se, né? Bem lembrado. Então, justamente, a gagueira é esse excesso. É um ser humano que, por alguma razão, começa a pensar como ele vai falar, não o quê. É como eu vou falar problema, como eu vou falar presente na sala de aula. É isso, como a centopeia. Que perninha eu vou mexer primeiro? Então, toda essa história, na visão psicológica, biológica, social, entendendo então o homem e o mundo se interdeterminando, pode acontecer que o ser humano entre nesse excesso. Ele começa a ter vergonha da fala, ele começa a ter medo da sua fala, ele pensa em como ele vai fazer um P, um B, uma palavra que ele acha que é longa. Então, a gagueira é esse excesso. O pensar demais numa coisa que é automática, né? Ui, olha, eu atropelei, atropelou. É curioso porque, assim, sabe, não há problema até que você veja problema. Isso pode ser fato em muita coisa. Tá certo? Vamos dizer, menstruação da mulher. A mulher reclama muito. Então, uma certa mulher pode... Isso é problema, eu não suporto, eu não quero. Então, não é problema. Mas se você vê como problema, pode virar um grande problema. E vira um problema duplo, porque não tem solução, né? A solução que você quer dar não tem, vamos dizer, a menstruação, assim, não tem solução. Você pode ficar tomando anticoncepcional o tempo todo, enfim. Né? E você pegou um assunto que é interessante, porque assim, dá para ver vários moldes, né, do que você falou lá no começo, né? Então não existe o único ali, que é o certo e o errado, né? Mas existe uma visão mais ampla, né, para entender. Acho que o funcionamento do nosso corpo, né? Não existe essa coisa de, é isso ou é aquilo, né? Acho que esse assunto da menstruação, que há um tempão a gente achava que era uma coisa só, né? Se falava muito, hoje já abriu, né? E da fala é a nossa tentativa, né? Da gente abrir também, né? Olhar para diferentes tipos de fala, né? E diferentes momentos da fala como uma coisa
natural, né? Mas o... Não, porque Pode você falar. imagina assim, já que muitos pais estão ouvindo, né? Então, é importante os pais entenderem que a criança desfluir, que só para ter duas palavras, sabe? Desfluir é Uhum. quando ela não está com medo, não está pensando na fala, assim, não está com vergonha. Ela simplesmente aprendendo uma língua que para ela é estrangeira, sendo que ela não tem nenhuma outra nem para comparar. Sim. Então, lá por volta dos 2 anos e meio, 3, 4, né? Então a criança começa com pó, 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 uma sim, outras não. Nós não somos máquina. Né? Uhum. Então, claro que se a família, o pai, a mãe, está dentro do molde organicista, é natural que ele olhe para aquilo e fale, ixi, Tem quebrou, problema. tá problema, agora o que eu faço? E quando você fala disso, Silvia, acho que desse processo da criança, você está falando exatamente de qual idade? Dá para demarcar uma idade do, uma criança bem pequena, é o início da aquisição? Quando que os pais podem se preocupar com isso? Porque o que eu já vi muito é assim, de chegar na clínica e falar assim, lá no comecinho tudo bem, mas chega uma certa idade que não pode continuar com esse padrão de fala, ou vai passar. Todo mundo pergunta, né? E foi uma das nossas perguntas aqui, das perguntas que recebemos. Pô, a criança tem 2 anos, é normal? O que eu devo me preocupar nessa fase? A partir de qual idade que eu posso me preocupar? Que eu posso, né? Eu preciso me preocupar e procurar uma ajuda profissional. Como que a gente entende esse limite? Ou não tem limite? Acho que o fonoaudiólogo é o profissional que estuda a linguagem, a aquisição da linguagem. Então, todo fonoaudiólogo sabe disso, né? Da idade, 2 anos, assim, sabe, por exemplo, quando aparece a disfluência e por que aparece, é um ponto. E depois, quando ela deve sumir, Uhum. né? Então, tudo que eu falo, sempre eu gostaria de lembrar vocês que precisa ver em que molde você colocou tua cabeça. Porque se você está Nossa. com a tua cabeça no molde do orgânico, a conversa roda em falso um pouco assim, sabe? Então é importante que você pense, que molde que eu tô? O que eu tô ouvindo? Então você está ouvindo gente falando, tanto a Isa como eu, não dentro do molde organicista. A gente está dizendo, a gente não fechou com o molde organicista. O molde organicista, ele não parece esclarecer o que é a gagueira e muito menos curar a gagueira. Se não esclarece, não cura. Nós estamos em outro molde. Bom, feito esse esclarecimento, vamos ao que a Isa perguntou. O que as pesquisas mostram é assim, e a evidência, um ser não vem ao mundo falando, ele não sabe falar. Ele nasce, ele leva um tempão, assim, leva mais de um ano para falar. Ele, lá pelo fim do primeiro ano, ele tá lá num dá, brr, brr, com as coisinhas todas, assim. Aí, de repente, ele faz dá, ele falou dá, não sei o quê, não sei o quê. Então, existe um marco, assim, que pode ser um pouco para menos, um pouco para mais, que, por volta de 2 anos e meio, de repente, a criança fala mesmo uma coisa da cabeça dela. Porque a gente sabe que, antes disso, ela fala da cabeça dela, mas é a repetição do que está sendo ouvido dentro de casa, no limite da motricidade dela, né? Então ela fala, ela escuta, quer papá, eti não, outro, dá. Tá ali, repetindo, repetindo, repetindo. Mas num certo momento, em torno dos 2 anos e meio, o nosso cérebro, que nós também passamos por isso, de repente ele junta et, meu. Não. É a frase da criança. E nesse momento que a criança se torna apta a construir uma frase dela, não só repetir as que ela ouve, construir uma frase dela, é quando nasce a possibilidade de desfluir. Do mesmo jeito que se eu inventar de começar a falar em inglês, tudo isso que eu estou falando para vocês agora em português, muito rapidamente eu vou chegar num ponto de porque Perfeito. eu não vou ter a palavra em inglês do jeito que eu quero.
Você Então, tem não a é, ideia, né? Mas a palavra, a estrutura você ainda não tem. não tenho. Então, é Nossa. isso que acontece no cérebro de todos nós seres humanos. Mas assim, o papai e a mamãe já ninguém lembra disso. A gente que estuda é que sabe, né? Então, eles veem a sua criança, que, nossa, estava super falando tudo, super certinho, né? Certinho. Não tinha nada de Tava repetindo tudo, né? tudo. 2 aninhos, 2 e meio. De repente, do dia para a noite ali, com 2 e meio, 2 e mais um pouco, e ele me vem com: eu não quero esse. Aí meu pai olha: "Hã? Como?" Tá gago. Né? Então, É. que molde é esse? Olha para você mesmo, que molde é esse? Por que isso te incomodou? O que você sabe sobre isso para achar que isso é um incômodo? Que isso está errado? De onde você tirou isso? Precisa averiguar. Então, nós estamos aqui explicando. Isso vem porque é uma língua estrangeira para a criança, né? Já entendeu isso, né? Uhum. E demora aquilo. Então, ela achar para ela tá ótimo. Eu não quero esse, né? Aí a questão assim, a Isa me colocou a pergunta feita. Pode começar ali, 2 e meio, às vezes 2, uma criança mais adiantada, às vezes depois, pode começar. O irmãozinho pode não ter tido, mas o outro tem. Agora, até quando? Até quando a pessoa morrer? Não existe uma proibição das pessoas fazerem isso como estão falando. São Uhum. estilos, são modos, é o cérebro. Gente, o mundo está cheio, cheio de gente que não fala feito eu, assim, feito a Isa. Outros são fonoaudiólogos, eu não vou agora citar nome que é chato pra caramba, mas eu tenho Sim. vários colegas que têm uma forma de falar que tem isso. Uhum. E daí, né? Engraçado que a criança raramente faz o Jô Soares faz muito isso. Né? A criança faz muito deixa. Uhum. O adulto tem isso, mas ele não vai ficar deixa. Ele fala, deixa que eu faço, tá? Uhum. O todo mundo tem, né? Então, gente, talvez muitos de vocês não estejam gostando do que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é científico. Eu não inventei isso. A disfluência não tem idade para acabar. O que sim tem é se você não gosta da disfluência do outro, desse outro, que pode ser seu filho, pode ser eu. Se você não gosta, se você rejeita, isso tem consequências ou não? Aí é que está, Uhum. né? Se você não gosta da disfluência do teu filho, se você está no molde organicista e você fala, não, peraí, quebrou. Qual a consequência que isso pode ter para a cabeça do teu filho, da tua filha? Será que tem uma consequência? Pensa. Se é verdade Isso. que a criança fala do jeito que ela pode, se é verdade que ela faz assim, simplesmente porque está organizando língua estrangeira, ela não sabe. Uhum. Então, se é verdade, afinal, que tudo isso é natural. Ah, mas eu rejeito isso. Eu olho para meu filho e falo, fala direito, calma, pensa, fala direito. Que consequência isso pode ter? Algo que a criança fez, que era como ela podia fazer. E num período, né, Silvia, que é de formação de identidade, né? Você não está só falando de um pai que olha de forma negativa, mas é uma criança que ela se enxerga no olhar do pai, né? Ela não tem outros olhares, do pai, da mãe, né? Então essa é a referência de mundo que ela tem, né? E aí, o quanto isso é forte, né? Esse olhar mais taxativo do não está correto, não está certo, como se tivesse sempre pelo erro, né? Marcando a criança ali pelo erro, né? É uma coisa que a gente sempre repete aqui, mas assim, falar do tirar a criança de um lugar de falante. Acho que é isso, né? Que você tira a criança de alguém que tem poder para comunicar, poder para falar alguma coisa interessante, né?
E no momento que ela está se descobrindo como alguém que pode falar e pode se comunicar, cruzou ali de um jeito muito difícil, né? Como que a criança sustenta isso, né? E tem uma pergunta aqui que e se da Patrícia. Oi, Paty, tudo bom? Oi, gente, tem um monte de gente querida entrando aqui, Silvia, muito legal. E se a criança tem um sofrimento, então como que a criança sai disso e entra no sofrimento? Ó, eu parei na mesma coisa. Eu vi aqui, Patrícia, e se a criança tem um sofrimento? Eu não sei se a Patrícia queria, o que ela queria perguntar, mas a palavra sofrimento é o que decorre daquilo que eu fiz antes. E se é verdade que a criança vai ter esse processamento e ela vai ter disfluências, e essa disfluência é natural, normal para a idade dela, se tudo isso é verdade. Mas se você, pai e mãe, estão olhando para isso do jeito organicista, isso é um defeito, e você vai fazer uma cara de quem não gosta, qual a consequência? Eu falei. Aí está a palavra da Patrícia Monteiro. A consequência é o sofrimento. E é muito fácil de entender, claro. Pensa, você fazendo algo que é natural para você, teu jeito. Vem o outro e fala, desse jeito que você faz? Mas você corta batatas assim? Você faz o omelete assim? Assim como? Só tem esse jeito que eu sei. É. Então, esse estranhamento do outro para uma coisa que você não sabe nada, você está só fazendo, puxa vida, vai te trazer um grande sofrimento. Vai te trazer culpa. Porque você não sabe nada. Então, de repente, assim, parece que você é culpada. Aliás, tem crianças que chegam no consultório e elas põem a mãozinha assim na boca, né? O que mostra como ela se sente culpada por fazer isso, porque a criança não tem crítica, visão crítica, outros conceitos. Mas a mãe falou, papai falou, tá falado. Sim. Então ela entra num sofrimento dessa natureza. Um sofrimento que é a culpa de estar sendo assim, de estar fazendo isso que desagrada. Que ela nem sabe o que exatamente ela está fazendo, né? Não sabe, mas desagradou. Então, ela tem culpa, ela tem vergonha e ela tem medo. Isso, com certeza, ela entra nesse trio de culpa, vergonha e medo. Então, a gagueira começa a se construir. Se vocês se lembram lá atrás, eu falei que, na nossa visão, a gagueira é construída. Ela não é uma coisa orgânica que já está no ser. Não. Basicamente por isso, porque não tem pessoa gaga que não possa ficar completamente fluente. Inclusive, vocês, pais que têm filhos com gagueira, vocês sabem disso. Que a criança está lá jogando futebol com a galera, não tem uma gagueira. Às vezes ela está ali no computador. Está no videogame. Isso. Você fala com ela, não tem nenhuma gagueira. Então, meu Deus, como é que é isso? Tá certo? E aqui entra, então, uma coisa muito importante que a nossa colega argentina, Silvana Perfumo, fonoaudióloga também, fala de uma maneira tão boa, né? Que nós, adultos, temos uma maneira de pôr o foco no verbal. Verbal é isso, jeito de cada palavra citar, sequência repetida. Mas a fala não deve ter o foco no verbal, deve ter o foco na comunicação. O que eu estou comunicando? Né? Sim. Então, é isso que é o mais importante para as famílias. Não é pensar, isso vai passar, isso não vai passar. Porque, verdade, eu falei, isso pode não passar nunca. Pode ser o jeito de fala de uma certa pessoa. Né? Sim. Por exemplo, uma dica. Muitos cantores famosos do nosso Brasil, aqui, do sexo masculino, têm umas falas disfluentes pra caramba. Não é só um, vários. E vocês vão ouvindo lá essa galera. As mais antigos que eu sei, os mais novos, de repente, eu não tenho ouvido falar. Né? Então, a gente tem que se ligar nisso. O foco não está simplesmente no verbal. O verbal é o que nós já temos. Se a gente fala português, a gente se entende. O foco é na comunicação. O que a criança comunica? Então, você não vai trazer sofrimento para a sua criança, que está desfluindo ou não. Você deixa ela falar
e você capta a comunicação, aí você responde à comunicação, aí ela continua. E desse modo ela pode ir construindo a fala dela. É muito possível para um grande número de crianças que a disfluência desapareça sim, dentro desse jogo comunicacional, né? Então ela vai adquirindo mais vocabulário, familiaridade com o discurso, e digo mais, quando você tem uma conversa com teu filho e ele está desfluindo muito, não foge dele por causa do teu molde que fala, ah, isso eu não gosto. Não foge dele, Sim. né? É a hora que você tem que ficar lá. Como? Sei. Não entendi. Fala outra vez. Ah, é mesmo? E daí, então, como? Vai puxando, vai puxando. Deixando ele nesse lugar da comunicação, né? Porque aquele momento desfluente é um momento de incerteza. Não é sofrimento. É incerteza daquilo que eu ainda não sei direito. Como é falar? Como a gente aqui, né, Macaca Velha fala. Ele não sabe. Então, se você permanece e dá oportunidade, faz perguntas, você vai ver que gostoso. Ele vai se soltando, ele vai se soltando, soltando e vai fluindo. Então, se você pega aquele momento de desfluência e aquilo te dá um choque e você quer fugir, aí tá difícil. Não, aquela hora é a hora que precisava de mais Muito atenção, bom. mais interação, mais comunicação, né? Então, não é ficar fixado, vai passar, não vai passar, porque desse jeito, olha, não vai passar. Não vai passar. Nossa, perfeito. Isso, Silvia, acho que assim, a gente está falando aqui de gagueira, mas para todas as crianças, né? Esse processo do desenvolvimento, né, de linguagem. Acho que os pais entrarem nesse lugar, né, de valorizar a comunicação como um todo, não só com a fala, porque isso se aplica a uma criança que tem trocas na fala, que tem dificuldade de organizar o discurso. Tem outros pais aqui de crianças que não estão nesse sofrimento da gagueira, mas que tem o seu processo de comunicação e tem aí algumas questões que precisam ser ajustadas. E acho que esse lugar dos pais de incentivar, de escuta, né, ele é muito bom para tudo, né? Acho que é o lugar, né? Se a gente fosse falar o que os pais têm que fazer nesse caso, né? Acho que é perfeito, assim, perfeito que você colocou. Escutar, né? E incentivar, né? Muito bom. Muito, muito bom, Silvia. E assim, e esse vai passar, tenho mais uma dúvida aqui. Vai passar, não vai passar, acho que você deixou muito claro o que é isso, assim, que tem muito a ver com esse molde que a gente coloca. Mas e quando a criança entra muito nessa coisa do botar a mão na boca que você falou? Teve uma mãe que trouxe um relato que achei bem forte, assim, que de uma criança com 5 anos e 5 meses, que está a mãe está insegura, pois tem dias que ele fala perfeito. Olha aí o que você falou, Silvia. E tem dias que ele até fecha os olhos porque não consegue falar. E a mãe perguntou: tem exercício? O que que tem? O que que eu faço? Né? Então, acho que você já falou um pouco, mas esse relato tem tudo a ver com o que você acabou de contar. Então, e é uma mãe que está aqui com a gente. Acho que seria legal se falasse com ela. Para essa mãe, né? Eu acho que eu tinha muita vontade de poder estar diante dela, perto dela, para poder conversar mais, para poder entender melhor, para poder perguntar, olha, disso tudo que eu já falei até aqui, se você estava me ouvindo, assim, já te ajudou em alguma coisa? Você, sei lá, mexeu algo na tua cabeça, né? Porque de um lado, você pode ficar com esse olhar assim de cronometrar, né? Um cronômetro. Aí Uhum. cronometrei, aí hoje, nossa, hoje foi um bom dia. Aí no outro dia você está cronometrando, foi um mau dia, né? E parece que é só isso, é só uma boquinha, bom, mal, mas, poxa, deve ter muita coisa a mais nisso, assim como para você mesma, né? Como pessoa, mulher, os hormônios, as partes do mês que você está muito nervosa, muito sensível, as partes do mês que você está diferente. Como será que está a tua fala nessas horas? Então, eu acolho e reconheço muito a vontade
de ser uma mãe boa, né? Uma mãe que faça o Sim. melhor por um filho. Tenho certeza absoluta que essa é a tua motivação Uhum. de fazer o melhor, né? Então, para esse fazer o melhor, talvez o que eu possa te dizer, você pode descansar desse cronômetro, sabe? E talvez em vez do cronômetro, você procurar olhar mais longe, mais fundo, sabe? Porque, assim, para dar um exemplo, o simples fato de uma criança ter aprendido uma palavra nova num jogo, num joguinho que ele estava ali no celular dele, numa conversa entre você e o teu marido, alguma coisa assim. Ele aprendeu uma palavra, uma expressão nova. Isso já pode fazer com que, de repente, ele tenha muitas disfluências. Também pode ter acontecido de que ele presenciou alguma coisa entre você e a tua mãe, a tua, sei lá, outra filha, o teu marido, você estava muito nervosa naquele dia. Tudo isso também já são muitas informações na cabeça do teu filho e pode trazer disfluências para ele. Pensa sempre que as disfluências não são uma coisa sozinha que você Sim. cronometra, tá bom, tá ruim. As disfluências são sinal de algum processamento mais elaborado, mais complicado, mais novo, diferente. Então, por que a Uhum. gente não pode pensar, poxa, será que ele vai falar uma frase comprida? Será? No consultório eu Sim. vejo muito isso. A mãe me aponta assim, né, a disfluência, e o que eu vejo é a frase mais elaborada que a criança Sim. fez. Um dia desses tinha um menino muito aqui e ele queria falar do elefante, mas de algum modo ele não evocava a palavra elefante, não vinha. E ele ficou muito tempo no o elefante, né? Uhum. Então, é sempre essa questão de olhar, sabe? Você Sim. pode ficar olhando, tá muito e tá pouco. E eu vou continuar te perguntando, isso está fazendo o que no teu filho? E se o teu filho já está Muito ficando bom. com medo? E se é por causa do medo que ele está fazendo mais disfluências? Porque quando ele fica com sofrimento, com medo, com vergonha, aí ele começa a desfluir mais. E não é mais do jeito natural. Ele começa a desfluir porque ele começa a ter, assim, medo da palavra que vem. Então, parece que ele não quer atacar a palavra, entendeu? Parece que ele tem medo que essa palavra vai ser gaguejada e você não vai gostar. Então, o Uhum. que eu te digo, o desfluir não é o corpinho quebrado ou a cabeça quebrada, não é, porque ele está ali naquela hora, dali a pouco não tem, né? O desfluir Sim. tá mostrando para você algo que estava mais complicado na fala dele, por vários motivos, como eu falei. Desde coisas da cabeça dele, desde coisas do meio ambiente, do relacionamento teu com ele, teu com teu marido e assim por diante, né? Então, Perfeito. o que você vai fazer? Vai se Uhum. comunicar, vai conviver, vai falar mais com ele na hora que ele está desfluindo. Não desvia, né? A gente colocou essa semana um texto falando sobre até o olhar, né? Como é importante você manter o olhar sobre a criança, né? Então a criança está ali naquele momento, geralmente os pais desviam, desfocam, mudam de assunto, pensa que a criança está ali sofrendo, ou que aquilo está difícil, aí para poupar o sofrimento, aí vira um nó, né, Silvia? Tipo assim, você pensa que você vai constranger a criança se você continuar com aquele assunto, quando na verdade é o contrário, né? Você reforça a ideia de que não, quero te ouvir, né? É importante, estou aqui com você, estamos juntos, assim, é importante que você se comunique, né? Você é um bom comunicador, né? Independente se sua fala é linear ou não é, né? E outra coisa também, né? Já que você trouxe o caso dessa mãe, que eu sei que ela é de Santos, eu acho que Uhum, nessas horas, quando você está sofrendo com a fala do teu filho, e você é uma boa mãe, você quer ajudar. Então, você deve procurar ajuda especializada para poder ser melhor para o teu filho, porque você não sabe sobre esse assunto. E eu não tenho a menor esperança que essas minhas poucas palavras nessa hora vão resolver o teu sim. problema. Longe de mim achar uma coisa dessa. Estou só esclarecendo. Então, eu acho que isso que você sente, né,
faz com que seja necessário que você procure um fonoaudiólogo que sabe tratar de gagueira, né? Que eu acho que também, não sei se é pertinente, mas vale dizer que no nosso cenário mundial, não é só brasileiro, é muito comum que todo fonoaudiólogo assuma casos de gagueira, e como ele não tem essa especialização, o que ele faz? Ele trata com técnicas para problemas de motricidade oral, que é ficar fazendo exercícios. E para os pais parece ótimo, porque, né, a ideia deles é se gagueja, deve ter algum defeito. E que tem horas que ele não gagueja, e parece que isso a gente esquece, joga fora. E fica achando que... Só que o que ocorre? Depois de alguns meses com esse tratamento, qual é o resultado? Nenhum. Não. Desculpa, mas nenhum. Né? Acho que até piora, né? Porque se você pensa em quantas vezes se mantém um olhar negativo sobre a fala, você vai pegar 6 meses de tratamento, foram 6 meses olhando como se a fala fosse um problema, né? Então, acho que o resultado é pior. De maneira dupla. Criança, ela vai ter muito medo da fala. E ela vai começar a ter muitas travas. Porque a disfluência infantil não é travada, ela é um negócio assim. Às vezes, tem criança que, em não encontrar a palavra, ela também fica momentaneamente travada, também tem isso. Mas quando a negatividade é muita, aí o travamento vai surgindo, né? Então, procurar um fonoaudiólogo que tenha como comprovar que ele realmente é especializado no atendimento da gagueira, né? Que ele conhece psicologia, linguística, claro, todos conhecem, mas precisa conhecer também psicologia. Na especialização de gagueira é necessário. Sem psicologia é bem difícil. Muito bom. É muito pertinente. A Fernanda colocou aqui que é pertinente e realmente, assim, infelizmente, né, isso acontece muito. A pessoa fica por muito tempo num tratamento que não deu em nada e aí Silvia, fico um pouco brava com isso, assim, porque eu acho que se você não atende aquilo, se você não conhece, não se propõe a ajudar uma família, porque é um sofrimento, né? A mãe tá com dúvida, o pai tá com dúvida, a criança tá passando por um processo ali que precisa ser ajudado, né? Olhado de outra forma, tirado desse molde, né? E abrir, assim, então, sei lá. Fico meio assim, quando eu vejo, às vezes vem falar, fiz um tratamento, a pessoa não era especialista, mas foi fazendo exercicinho, assim, você fica, ai meu Deus, tipo, não sei. É complicado, né, Silvia? Mas foi bom, acho bom você falar mesmo. E Não, e sobre isso também vale dizer que não vamos ficar na fonoaudiologia, sabe? Assim, eu acho que isso a gente tem que olhar, que é do nosso mundo, né? No é nosso verdade. mundo, infelizmente, a gente Perfeito. tem médicos, tem gente que atua como médico e não é, né? Pensa. Então, não vamos crucificar os fonoaudiólogos, né? Não. Boa, Silvia. Muito bom, não, boa. Posso seguir aqui numa outra pergunta? Uhum. Você lançou a campanha desse ano falando da gagueira tem cura, né? Com essa pergunta, assim. Eu acho que é uma pergunta que toca em muita gente, né? Acho que, e dentro do ponto que a gente está agora no papo, acho que dá para. Queria que você respondesse essa pergunta. A gagueira tem cura, Silvia? O que que você acredita? O que a gente pode pensar sobre isso? Aí vou voltar, sob pena de estar me repetindo, mas vou ter que Não, voltar mas... para essa questão. Como você está olhando? Como você está olhando? Eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu fiz pós-graduação, quando eu li o livro O Normal e o Patológico, de Georges Canguilhem, que é um clássico para medicina, para fonoaudiologia, enfim, para todos que lidam com o patológico. Eu fiquei de queixo caído com o conceito que esse homem me ensinou, né, o Canguilhem. O que ele ensinou? Que a saúde é ter a capacidade de criar normas para a vida.
Muito- Porque toda a saúde adoece. Não existe alguém que nunca parte da saúde. E saudável é aquele que pode criar normas. Por exemplo, exemplo do próprio autor Canguilherme. Uma pessoa tem câncer. Só que ela, com toda a Uhum. medicina atual que ela tem, ela vai convivendo com esse câncer. Ela não o cura, mas também o câncer não a mata. E E resulta que já ela. faz 10 anos que ela tem câncer. Então, esse câncer que ela tem fez com que ela criasse novas normas de vida. Várias, dependendo do câncer. Né? Pode ser, sei lá, de pele, você não toma sol, você não se expõe. Uhum. Você vai vivendo. Então, diz o Canguilherme, é o novo normal. Porque se a sua rotina voltou, você tem um normal com câncer, por exemplo. Perfeito. Então, eu peguei este conceito para poder dizer por que eu defendo que gagueira tem cura. Tá certo? Eu defendo que gagueira tem cura porque o não cura, né, o que é doentio na gagueira, é você se esconder, não falar o que pensa, não fazer Perfeito. concurso, não fazer faculdade, não namorar, enfim, se enterrar vivo. Porque o gaguejo ninguém pode ver. Uhum. E do outro lado, você tem até o presidente dos Estados Unidos, John Biden, que não esconde Muito de bom. ninguém que é uma pessoa com gagueira, que superou. Alguém vai me negar que John Biden não está curado da gagueira? É. Então, em ciência, existe uma regra. Uma regra muito simples. Se você tem uma situação que você diz, isso aqui não tem cura, não tem cura, não tem cura, e um sujeito está curado, umzinho só, acabou a sua teoria. Foi para as cucuias. Perfeito. Então, gente, desculpa, mas a gagueira tem cura. Muito Agora, bom. a cura da gagueira não está em tentar não gaguejar. Aí, justo, ela não está. A cura da gagueira está em, sim, eu gaguejo, e daí estou aqui com você. E o que ocorre, que todos os gagos que estão nesse caminho poderão me fortalecer, o que ocorre com as pessoas que aceitam sua gagueira e se lançam no mundo. E a gagueira decai, Vive. decai, decai. Some, às vezes some de vez. Eu tenho exemplos. E John Biden não é meu amigo, infelizmente. Mas eu tenho pessoas que foram meus pacientes, que eram gagos e que hoje em dia têm zero gagueira. Gagueira tem cura. Muito bom, muito bom. Quando você fala o zero gagueira, né, que a pessoa não desflui, né, Silvia? Não faz isso que eu acabei de falar, que eu estava procurando o que que eu ia falar, né? Mas é não sofrer com isso e ter a vida normal e tá ok, né? Tipo, Porque o que acho que você. aqui a gente pode falar de mais detalhes, sabe? A Uhum, pessoa, quando sofre e não quer gaguejar, ela pode ter comportamento assim. uhum, É difícil. É difícil, mas só que, olha, você pode seguir seu discurso, assim na boa. sim. Tá? O que ocorre é que quando você começa a aceitar e aceitar e aceitar, a tua própria motricidade, tua natureza, tua saúde, não tem mais por que segurar tanto tempo um gesto tenso, porque esse gesto tenso que você segura, ele não é um espasmo involuntário, Uhum, tipo mal de Parkinson, não. Ele é um momento que você está incrivelmente angustiado, achando que você não vai conseguir falar e que esse momento nunca vai passar. É muito terrível. Então, é nesse contexto de não entender tua motricidade, não entender, e só visualizar que não dá, que você chega naquele e fica se segurando e empurrando, se segurando e uhum, empurrando. Então, o trabalho com gagueira tem sim muita motricidade oral para ser feita, mas muita. perfeito. Só que não para problemas de motricidade oral. É outra coisa. É um trabalho de motricidade oral que, se você quiser, você pode aprender muito lendo Peter Levine,
o despertar do tigre, Muito uma bom. voz sem palavras. É um trabalho em que o terapeuta vai ajudando a pessoa a entrar nessa motricidade sofrida, a sentir de verdade esse sofrimento e depois contar o que é que eu estava sentindo, o que estava ali para mim. Então, meus pacientes me contam que nesse momento que eles estão ali no... O que eles estão passando? Eles estão ouvindo uma voz assim, vai logo, vai logo, vai logo, está ridículo, isso aqui nunca mais vai passar de você. Então, não é que tem um espasmo vazio, tem uma cabeça brigando, lutando. Por isso, você precisa saber muita Sim. psicologia, muita, porque o que você vai fazer com isso? Você tem que chegar lá. Você tem que ajudar teu paciente a chegar lá. E depois, né? Então, eu deixo essa dica. Leia Peter Levine, Uma Voz Legal. Sem Palavras. Você vai descobrir o que tem que fazer. Incrível esse livro. Você vai saber o que tem para fazer ali. Tem muito para fazer. E o Peter Levine é um texto leve, maravilhoso, claro, perfeito. Ele não escreve sobre gagueira, mas serve perfeitamente. Ele escreve sobre pessoas traumatizadas. Já tenho dito isso, né? A pessoa gaga é traumatizada. Ela está traumatizada com a própria... Por isso ela tem um momento que é como se fosse o gato em cima do ratinho ali, coitadinho, e o ratinho, ele paralisa. É isso, a pessoa gaga, ele vê aquela palavra e ele paralisa naquilo lá. Então a gente tem que entrar nesse lugar e desmanchar junto com ele. Não é fácil, mas é possível. Muito bom, muito bom. E tem muitas estratégias, né? Por isso, assim, para tirar a pessoa desse lugar, né? Perguntam sempre, ah, tem exercício, não tem exercício, assim, mas são estratégias específicas, né? Que você vai tirando esse nó, né? Soltando. A ideia de exercício, ela está deslocada. É como Sim. você faz exercício para o bíceps, para o tríceps, tarará, parece fazer exercício aqui. Mas só que a gagueira não é isso, Não. gente. Não é isso. Isso é o mundo das trevas na gagueira. É treva total. A gagueira não é isso. Perfeito, perfeito. E você falou da gagueira como trauma, uma coisa que sempre aparece na infância, apareceu nas perguntas também, duas perguntas. Uma sobre a pandemia, se isso tem a ver com a gagueira, porque algumas crianças ficam, alguns pais perceberam os filhos mais gagos na pandemia, assim, fluindo mais. E outra, numa situação de divórcio. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta falando: ah, esse ano foi um ano difícil e tal, teve um divórcio na família. É assim, os pais se divorciaram, e aí, né? A criança ficou gaga por causa disso. Tem situações que trazem esse trauma, muita gente pensa nisso, ai, a avó morreu e aí a criança passou a ser gaga. Acho que é Ah, bom falar disso. são ótimas perguntas, porque elas permitem voltar para um ponto que a gente, né, foi passando Uhum, por ele. Mas, como eu digo, uma conversa assim, ela não consegue esclarecer, né? Então, lembra aquela parte que eu falei? Que a disfluência na fala tem a ver com várias coisas que estão passando na cabeça, que estão difíceis de organizar, de pôr em palavras. Até para dar um exemplo drástico, assim, vamos dizer, uma mulher é uhum. estuprada. E depois que isso acaba, chega a polícia, chega todo mundo, o que foi? O que foi? E a pessoa fica lá, ela não tem, ela não consegue, ela fica totalmente assim, travada, gaguejando. Por quê? Uhum. Não há palavras suficientes para poder dizer aquilo. Perfeito. Ela tem que se acalmar, se acalmar, se acalmar, para poder achar as palavras de sempre, né? Que possam. Então, as situações colocadas aqui têm muito a ver com isso, sabe? Pais se separando. Eu imagino que a separação não é assim, então vamos morar longe, então você vai para lá, vai para cá? Tá bom, tchau. Não foi assim, né? Senão não traria a questão. Então houve um conflito, o casal É, sofreu, o casal pensou na família. E a cabeça do teu filho ali? Tá olhando também. E ele sabe tudo que você sabe? Não. Ele sim, fantasia? Sim. Porque a fantasia é o que a gente faz sempre para preencher os espaços. Se não me disseram do que se trata, eu vou fantasiar. E as fantasias, sabe Deus, a criança vai uhum, fantasiar que o mundo vai acabar, que o dragão vai levar o papai, porque agora ele não vai estar mais em casa, não sei.
Então, tudo isso vai criando no imaginário dele tanta coisa que ele tem tudo para desfluir bastante. Ele está desfluindo bastante, então entenda, ele está participando do conflito, viu? Está participando, está difícil para ele. Perfeito. E mesma coisa, a pandemia, com o aumento de que talvez na pandemia, tanto tempo com teu filho, ele está falando igual, mas só que você já está com o saco cheio e tudo mais. Então já qualquer. Ai, meu Deus do céu, entendeu? Será que se a gente pedisse, se a gente aqui Pode botasse ser. aquela métrica, tinha aumentado mesmo? Ou a tua paciência que diminuiu? Fora o conflito da pandemia, Perfeito. tudo isso, blá blá blá. Fora o medo, né, que as crianças, alguns pais põem terror, né, em casa, fica o coronavírus, e aí entra também tudo isso, né? Tem uma pergunta muito boa aqui, Silvia, eu vou só acelerar porque o nosso tempo passa muito rápido, né? Falando sobre o bullying, essa era uma das perguntas que eu ia colocar também sobre o bullying, como que é o trabalho com a escola, que a gente faz um trabalho também junto com a escola, né? A escola é importante, né? Sobre isso, a minha experiência pessoal sempre me trouxe pessoas muito preocupadas com o bullying. De que lado? Assim, desse lado, ai meu Deus, estão fazendo bullying com meu filho, né? E isso é tão interessante, né? Porque a gente se preocupa como se o bullying fosse assim o certo, né? Meu filho errado, ai meu Deus, meu filho está errado, estão fazendo bullying com ele. Já Então, antecipa, né? Ou até antecipa, ou não, ele vai para a escola, vão fazer o bullying. então, para se perguntar de que lado eu estou. Nossa, bom. E eu encontrei uma fórmula que me funciona bastante na clínica, que eu vou repetir aqui. Eu pergunto sempre para os pais, assim, da religião que eles têm. E aí eu faço com eles uma coisa imaginária que aconteceu, que eles tiveram que morar numa outra cidade e que eles tiveram que mandar o filho para uma escola que é de uma religião diferente. Só o filhinho deles é que tem aquela religião. E aí o que acontece que os da outra religião ficam fazendo bullying com o menino com a religião dele. Como que vocês encaram isso? E aí eu tenho a feliz surpresa de ver que nessa hora os pais têm uma atitude politicamente bacana com o bullying. Eles falam, não, isso não está certo. Porque ele é livre, a religião é livre, cada um. Então, Perfeito. eu vou falar para meu filho que ele está certo, eu vou lá na escola e vou dizer, o que é isso? Quem são vocês? Então, gente, Sim, aplique-se isto à disfluência muito bom. gagueira, é a mesma. Onde é por admitir que na escola se faça bullying do meu filho porque ele tem esse padrão de fala. Seja esse padrão de fala o que for, sabe? Esquece tudo que já conversamos aqui. Só isso, ele tem esse padrão de fala. Eu vou ficar com medo do bullying? Não. Eu vou, como sempre, numa postura política digna, ir no local e dizer, escuta, o que é isso aqui? Quem são vocês? Vocês estão agindo como com meu filho? Meu filho ouviu isso na Sim. sala de aula. Vocês pensam o que disso daí? Você entrevista, né? Porque você entrevista a escola para saber se você Perfeito. quer deixar seu filho lá. Porque, bom, é possível mesmo que você tenha uma escola racista, classista, sim, isso Sim. existe. Então, você quer deixar teu filho nesse lugar? Você escolheu esse lugar? Tudo isso, né? Então, acho que não precisa se estender muito nessa resposta. Muito bom, muito bom. Para tudo também, Silvia. Acho que de que lado eu estou? Muito bom. Vou até anotar essa frase aqui. Muito bom, Silvia. Eu tenho agora umas perguntas que foram super preciosas, assim, eu queria muito te escutar. Que aí, para saber mais de você, está todo mundo, muita gente aqui te adora, tô nesse time, muita gente tá super elogiando, vários elogios, quanta sabedoria, muitas coisas legais aqui sobre você. Tem muitos parceiros legais aqui. Se a gente fosse citar todo mundo, a gente ia ficar metade da live, né? Mas Olha que pergunta legal, Silvia. Peraí, uma antes de ser pessoal, que eu esqueci, que eu achei boa também. Quais estratégias para eu, que não tenho gagueira, me comunicar com alguém que tem gagueira? Gostei dessa pergunta, acho que para a gente finalizar essa parte do como lidar.
É. O que você acha? Ela vem na esteira do que a gente falou agora sobre o bullying, né? Como eu me comunico com, sei lá, eu fico pensando, uma mulher de burca, como eu faço? Perfeito. Com todo respeito, né? Então, se a pessoa gagueja, a gente até falou outra hora uma coisa mais concreta. Não fica no verbal. Como eu me comunico? Me comunicando, se comunica, ouve a mensagem. Ah, de repente a pessoa tem um modo de falar como esse aqui. Perfeito. Tem um paciente que é assim. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou dar o tempo, Conversa. conversar. A frase tem um fim. Ainda dou um tempinho para ver se ele não ia emendar algo mais, porque eu já vi que ele tem essas, né? E pronto. E dá o tempo da pessoa, né? Essa coisa de ficar completando, ficar ali entrando, relaxa, né? Conversa, né? É isso que você falou, Escuta. né? Dá o tempo da pessoa e se comunica. Aceita. Vai aprendendo a lidar com o diferente, né? Nós temos que fazer isso. A Muito lidar com o bom. diferente. Perfeito. Aí, isso, acho que essa sua resposta me leva à grande pergunta que eu queria fazer, Silvia. Como a gagueira entrou na sua vida nesse lugar de afeto? Assim, você falei lá no começo que são 45 anos, né? Estudando, atendendo e trabalhando com gagueira. E como que foi a entrada da gagueira na sua vida? Bom, uma pessoa muito, muito querida para mim, que dividiu a infância, assim, uma pessoa querida com quem eu convivi desde menina, tinha gagueira. E aí, quando eu pensei em fonoaudiologia, eu fui ver o que ela faz, tudo, o que o fonoaudiólogo faz, e vi nas descrições gagueira e sei lá, aquelas coisas, né, de 19 anos de idade, 20 anos, falar, eu vou poder tratar dessa pessoa querida. E isso foi um dos Ai, grandes que legal. motivadores para eu fazer fonoaudiologia. Para depois descobrir que na faculdade não me ensinaram nada. Na faculdade eu consegui conhecer Yara Araújo, muito querida, que era na época, nos anos 70, a maior especialista em gagueira em São Paulo. Legal. E ela veio na aula a convite do professor Alfredo Tabiti, nosso professor de foniatria. E aí ela veio acompanhada de um rapaz gago. E ambos, então, começaram a abrir isso tudo que a gente está abrindo aqui, né? Esse leque de compreensivo, de entender os truques, entender o que se passa na mente da pessoa gaga. E aí eu fiquei muito feliz, porque dentro da fonoaudiologia eu gostava bastante desse lado assim mais psicolinguístico, sabe? Então eu já tinha essa motivação inicial de tratar dessa pessoa querida. Já entrou pensando numa pessoa querida, né? Aí veio a Yara para dizer que Legal. era tudo isso e que ela queria estagiários, porque ninguém queria fazer estágio com gagueira. Eu pensei, eu vou. E foi assim. Eu fiquei anos, anos, do mesmo jeito que nós duas, com a Thaís, com a Débora, estamos há anos estudando gagueira, eu passei pelo menos 5 anos estudando gagueira com a Yara. Foi com ela que eu li Van Hyper e todos os antigos, né? Bluestein, Sheehan, do inglês, assim. Eu aprendi inglês traduzindo Van Hyper para o português. A Nossa, que Dedé, legal. a Carmen Dias Gomes, minha colega de graduação, né? A gente ficava sentada ali em cima do Van Hyper estudando. Ela também gostava e gosta muito de gagueira. Ela tem um livro, né, sobre gagueira. Muito legal. Olha a Regina falando aqui que te conheceu como estagiária da Iara. Regina Yu. Um beijo, E, Regina. E olha, bem, outra pergunta, Silvia. Aí, assim, super especial também, que fica a live inteira falando, Silvia, que é uma delícia ouvir. O que você aprende sobre a humanidade pesquisando a gagueira? nossa, isso é muito Boa, difícil né? de Essa é a pensar um pergunta da pouco, né? Carol, que está aqui. Carol é jornalista e ela quis saber sobre você. Está aqui assistindo. Olha, E isso aí? dá para pensar muito e falar muita coisa, mas assim, nesse momento, a primeira coisa que me vem, o que eu aprendo sobre a humanidade, é que a humanidade é muito preconceituosa.
que a humanidade, de modo geral, é ligada numa mesmice, né? De querer ver aquilo do mesmo jeito, de um jeito que é parecido comigo, e que a humanidade se fecha nesses moldes que eu falei no início, né? E a partir desses moldes, ela discrimina, separa. Então, acho que o mais importante que eu aprendo com a gagueira é esse caminho do acolhimento do diferente, da compaixão, da generosidade, da capacidade de mostrar para alguém que vem sofrido uma negação de si mesmo e de seu padrão de fala, que não, ele pode ser sim, dá certo. Não, eu te ouço, eu te compreendo. Então, eu também aprendo muito sobre a resiliência, né? Acho que a vida no consultório me mostra o quanto o ser humano pode ser resiliente, né? Se refazer, se olhar com outros olhos. Ele me mostra os dois lados. Como é difícil você largar a tua lente e você ouve, 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 mas não escuta. Você está sempre com a cabeça daquele lado. E como, de repente, você pode ser tão resiliente e sair desse lugar e se transformar completamente, né? É o ser humano. Muito. Aliás, vem com a pergunta assim, quanto tempo dura a terapia? A terapia dura o tempo da rigidez da sua mente. Nossa. Boa. Ou o tempo da sua resiliência, né? Do seu tempo de não sei, capacidade de resiliência, né? Mas tempo que você se permite, né? Ser resiliente, se reinventar, se aceitar, né? Porque são os dois lados da moeda, né? Sim. A resistência, a dureza versus a resiliência. Então, talvez essa seja a melhor resposta que eu consiga dar agora, né? Muito bom. Eu aprendo sobre a humanidade esse jogo, né? E vou conhecendo pessoas de um lado, de outro lado, no meio, na gradação, né, dessas coisas. E acho que uma coisa que você falou também no meio aí da conversa, que acho que sempre é importante, né, para os pais é saber que a gagueira não tem a ver com que é a gagueira, né, com a disfluência, que a gagueira não tem a ver com inteligência, né? Então você falou do presidente, tem exemplos de músicos, né, pessoas por super excepcionais, né? E tem uma fala mais disfluente, que isso não tem nada a ver, né? Tipo, é sair desse molde mesmo, né? Que você colocou lá no início. Ai, E tá aí o João Bosco, que tem até um samba. Tô ficando gago, o gago apaixonado. Ele está ficando gago, né, de apaixonado. E eu tive um paciente, tempos atrás, que ele amava jazz, tocava baixo, e ele também me mostrou um outro cantor americano dos anos 50 que fez uma música similar, um blues, assim, sabe? Que ele gaguejava e era o mesmo tema, assim, né? Pela paixão, pelo amor. muito legal. Eu sempre cito, né, para os pais do Chico Buarque, né, que eu sou apaixonado pelo Chico Buarque. Então, assim, aí eu mostro os vídeos dele, e aí ele, entrevistas, eu falo, gente, o Chico Buarque, para mim, é um gênio, um cara, assim, muito acima da média, né? Pode desfluir, por que você não pode? Por que o seu filho não pode, né? Que molde é esse, né? Que jeito é esse que a gente olha, né? Mas E olha. o Chico é um exemplo muito gostoso, bacana, de alguém que não foi reprimido. Ou se o reprimiram, ele deu uma banana para quem reprimiu. Porque ele não tem sofrimento algum, ele apenas tem esse padrão. Que ele vai lá pensando, o Carlinhos Brown, Construindo. meu genro, se vai. Muito bom. Silvia, tem alguma ideia? Acho que já falamos, essas perguntas da Carol foram bem inspiradoras, mas assim, alguma ideia, alguma frase que você gosta aqui para a gente encerrar aqui nossa live? Estamos nesse momento de inspiração. Que você, não sei, que você acha da gente inspirar? Ou algo, acho que essa ideia da resiliência, né? Eu acho muito legal, né? Que do quanto que encanta, né? Sei lá, isso para mim, eu gosto muito de trabalhar com gagueira pensando nisso também. É muito, muito legal. Sério, eu gosto muito quando eu encontro um paciente que estava ali naquele jeito de não
de não conseguir sair, conversar, fazer amizade, namorar, viver, fazer tudo, né? E de repente você fala assim, tá tudo bem, você pode falar, né? Eu te entendo, tá tudo certo, eu consigo te escutar. E aí, de repente, isso destrava e a pessoa começa a viver, né? Acho que isso, para mim, isso é muito inspirador, assim. O que que mais te inspira na sua clínica? Eu- Eu acho que como essa live era sobre a gagueira na infância, né? Uma boa maneira, uma boa frase para terminar é dizer que a gagueira não é algo a ser solucionado Bom, ou algo errado. Ela é parte do desenvolvimento da fala. perfeito, perfeito. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Silvia, foi um prazer. Sério, eu sempre gosto muito. Igual. Falei isso várias vezes, né, Silvia? Porque eu gosto mesmo, assim, de conversar. Estendemos a nossa live aqui e aí a galera voltou em peso. Então, acho que espero que todos tenham ouvido a gente bem, né? Muito obrigada aí, todo mundo presente. Vou fazer um agradecimento especial aqui para a Regine Yu, eu coloquei lá no meu Instagram, mas foi a pessoa que me apresentou você. Você vai lá na faculdade, a Regina que me mostrou os livros, os artigos, todo o material. Então, assim, serei sempre grata, Regina, professora maravilhosa da Unicamp. Tanta gente querida aqui, a Thaís está por aqui também, que está com a gente no grupo. As meninas, a Ingrid, a Fernanda, a Patrícia, muita gente, Silvia. Então, muito bom, muito bom. Muito obrigada pela conversa, relaxei. Tava tensa. Acho que deu certo, né? Deu certo, muito obrigada. Muito gostoso estar com você e ser conduzida, Muito né? bom. Pelo teu jeito tão leve Legal. e gostoso. E muito obrigada a Que todo mundo que compartilhou, que deu força aqui. Valeu. aos pais presentes, muito obrigada. Espero que, lógico, assim, eu sempre tem que reforçar, Silvia, né? Numa conversa, numa live que se traz um tratamento, mas assim, espero que tenha trazido leveza para esse olhar e para essa conexão com os filhos, assim. E quem precisa de tratamento, procure um especialista, né? Então, Isso. beijo, povo. Beijo, Beijo. Silvia. Beijo a Ótima todos. noite, gente.